Instagram e podem me acompanhar também. Então vamos começar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estaremos aqui reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sintam-se todos bem-vindos ao nosso encontro, à nossa reunião. Como o padre de costume, vamos utilizar, já tinha falado antes, mas não vale sempre a pena repetir, preferirem. Eu prefiro essa para a nossa reflexão agora. Acho que o texto é melhor. Acho que esse texto aqui é melhor para a gente. Então, acompanhem comigo Mateus 26, 57, 68. Qualquer dúvida, escrevam a dúvida, que eu vou observar e vou tentar responder a dúvida. Se estiver travando muito, eu estou falando também pelo Instagram. Então, se preferirem, podem também voltar para o Instagram. A gente está fazendo as duas transmissões ao mesmo tempo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Os que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote, Caifás, onde estavam reunidos os escribas e os anciãos. Pedro seguia Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e o sinédrio inteiro procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. E nada encontraram, embora se apresentassem no santuário de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus, porém, continuava calado. E o sumo sacerdote disse-lhe: Eu te conjuro pelo Deus vivo, dize-nos se tu és o Cristo, o Filho, sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo nas nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Responderam. É réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele. Outros o da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a palavra de Deus hoje nos revela uma organização judaica formada pelas autoridades. Vejam como eles têm o projeto todo arquitetado para destruir uma pessoa inocente por causa do medo que as autoridades religiosas tinham de perder o poder que gozavam diante do Império Romano para governar aquela pequena porção do Império de Roma. Vamos por partes. Os que prenderam Jesus, ou seja, ontem a gente tinha lido a respeito dessas pessoas que prenderam Jesus. Na frente vinha o traidor, Judas Iscariotes, depois a guarda dos sacerdotes e do sumo sacerdote, a guarda do templo, com paus e pedras para prender Jesus Cristo. Vieram à noite, eles estavam no Monte das Oliveiras, num lugar chamado Getsêmani. A gente tinha comentado sobre isso. Depois que Jesus rezou, eles vieram, Judas o beijou, pegaram Jesus, o amarraram e agora chegou o momento. Levaram-no até
o sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os escribas e os anciãos, autoridades daquele povo. Continuando a nossa reflexão, Pedro seguia Jesus de longe até o pátio. Nós vimos no finalzinho do evangelho de ontem, no versículo 56, a afirmação seguinte: todos fugiram. Todos. Pedro também, naturalmente, ficou de longe o tempo todo acompanhando aqueles homens que levavam Jesus preso até o sumo sacerdote, os escribas e os anciãos. Até o pátio do sumo sacerdote, esse é o lugar. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, Pedro não estava interessado em usar novamente aquela raiva que o forçou a cortar a orelha de um daqueles guardas. Agora a reação de Pedro é de medo e covardia. Aguarda de longe para ver como vai terminar tudo aquilo. É um espectador daquela cena. Por causa do medo daquilo que poderia acontecer também a ele. Medo de talvez ele ser preso juntamente com Jesus, já que fazia parte do grupo dos que apoiavam Jesus. Os sumos sacerdotes, versículo 59, e o sinédrio inteiro procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condenar. Os sumos sacerdotes, Mateus está querendo se referir a Anás, que veio antes de Caifás. Nós temos falado sobre isso ontem. Caifás era o sacerdote do ano, o sumo sacerdote do ano. E Caifás era o sumo sacerdote do ano, e Anás, ele se refere, portanto, os sumos sacerdotes a ambos. E o sinédrio inteiro procurava um falso testemunho contra Jesus. Aqui está a prova no texto narrador, dá para a gente a prova no texto de que eles não tinham intenção de fazer um processo justo contra um. Que eles entendessem que Jesus Cristo era um homem injusto, era culpado, não poderiam escolher ou procurar uma testemunha falsa contra Jesus. É fora de regra, é fora de questão, é absurdo condenar um homem, seja ele culpado pelos fatos, por todas as provas, ou não, simplesmente uma dúvida. Estavam à procura de um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. Eles já tinham a intenção de condenar Jesus. O processo era uma coisa superficial, era só um detalhe. A sentença já estava dada, o veredito já estava feito. Eles queriam agora arrumar, organizar como isso poderia acontecer sem que a culpa caísse sobre eles, sobre as autoridades no tempo de Jesus. E nada encontraram, revela o narrador para a gente, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Amados irmãos, quando a gente quer encontrar coisas erradas, quando a gente quer sujar, quando a gente quer destruir, sabotar, a gente sempre acha alguém que vai nos ajudar naquele plano. Sempre tem alguém que pensa junto com aqueles que querem realizar o mal. Ouviram os apelos das autoridades religiosas e se apresentaram para testemunhar falsamente contra Jesus. Vejam só que, se os sumos sacerdotes tinham alguma culpa, eles encontraram apoiadores para realizar o plano egoísta de todos eles. Por fim, vieram duas testemunhas que afirmavam: este homem declarou: posso destruir o santuário de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Essa é uma acusação gravíssima. O profeta Jeremias também foi acusado disso. Jeremias também foi acusado, Jeremias capítulo 26, versículo 1 seguinte, também foi acusado pelos sumos sacerdotes ao tribunal para ser condenado à morte por causa dessa profecia. Então, eles encontraram alguém que escutou Jesus dizer isso, não ouviu a mensagem toda,
como de praxe acontece com aqueles que têm intenções maldosas, lê a mesma coisa com Jesus Cristo. Ou seja, coisa velha, não é? Isso já vem acontecendo há muito mais tempo do que nós pensamos. Portanto, a pessoa repetiu aquilo que Jesus Cristo disse, ou uma parte do que Jesus Cristo disse. O sumo sacerdote, veja, no singular novamente, o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Ele faz a seguinte pergunta a Jesus. E Jesus continua calado. Jesus não tem por que responder. Por que seria afirmar que é verdadeira aquela pergunta daquela falsa testemunha? Se Jesus aceita que aquilo é verdadeiro, eles têm toda a razão de condenar Jesus. Jesus, como a gente diz. E o sumo sacerdote disse-lhe: Eu te conjuro pelo Deus vivo, aqui contém, que foi feita a Jeremias no capítulo 26, no seguinte: as acusações, mais do que perguntas. Agora mudou. Ele quer saber se Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Agora sim. Jesus tem algo a deles. O Filho de Deus estava com eles e eles o negavam o tempo todo. Negavam os seus ensinamentos, negavam os seus sinais, seus milagres, as ações caritativas, a fraternidade, a oração de Jesus no meio deles. A todo momento Jesus se colocava um com eles. Se Jesus não fosse o Messias, eles não teriam qualquer prova, qualquer insinuação de prova que levasse Jesus à condenação. Se Jesus não fosse o Messias, vou fazer o advogado de Jesus, não precisa. Se Jesus não fosse o Messias, não teria motivo algum para levar uma pessoa amigável, pacífica, à morte, senão por um motivo: o medo de eles perderem o poder que o Império Romano havia dado a eles. De eles perderem o prestígio diante daquela sociedade. De eles estarem em segundo plano diante daquela sociedade. E o povo colocar Jesus em primeiro lugar para resolver seus problemas, para aprender, para receber de Jesus sinais e prodígios. Então esse era o medo, o segundo medo deles, de ficarem no canto, escanteados. Veja só, continuemos aqui. Jesus responde. O que é que Jesus responde? Tu o disseste. Tu o disseste. Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo nas nuvens do céu. Jesus Cristo está fazendo uma referência. A gente que é acostumado a ler a Sagrada Escritura, ou se não somos, vamos perceber agora. Que citação é essa que Jesus Cristo, esse texto? Está fazendo referências ao livro de Daniel, que nós havíamos citado anteriormente. Vocês podem abrir na Bíblia de vocês, Daniel capítulo 7, de 9 a 14, que vai falar justamente desse Filho do Homem, que Jesus faz tanto referência a esse Filho do Homem, e vale a pena a gente ler. Basicamente, no versículo 13, consiste esse 13, em imagens noturnas tive esta visão. Entre as nuvens do céu vinha alguém. Vamos ver o que foi que Jesus Cristo disse. Vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo nas nuvens do céu. Chegou perto do ancião, o Todo-Poderoso, poderíamos dizer, foi levado à sua presença. Vamos ler toda essa passagem para a gente entender qual é a ação dos cabelos claros como a lã. Seu trono era uma labareda de fogo com rodas de fogo em brasa. Corria um rio de fogo nascido diante dele. Havia milhões a seu serviço, inumerável multidão de pé diante dele. Os juízes se assentaram e os livros foram abertos. Eu continuava olhando no meio do vozerio
e das arrogâncias que aquele chifre gritava. Vi que aquela fera estava sendo morta, seu cadáver despedaçado e atirado ao fogo para queimar. Quanto às outras feras, seu poder foi retirado, mas foi-lhes concedido um prolongamento da vida até certo tempo e momento. Em imagens noturnas tive esta visão: entre as nuvens do céu vinha alguém, semelhante a um filho do homem. Chegou até perto do ancião, foi levado à sua presença, foi-lhe dada a soberania, a glória e a realeza. Todos os povos, nações e línguas hão de servir-lhe. Seu poder é um poder eterno que nunca lhe será tirado. E sua realeza é tal que jamais será destruída. Veja, essa é uma visão apocalíptica do profeta Daniel. Isso aqui está no Antigo Testamento. A gente não pode simplesmente fazer uma transferência, colocar na boca de Daniel, que Daniel está falando de Jesus Cristo de Nazaré, filho de Maria e José. Nós não podemos fazer essa transferência. Mas é claro que aqui está falando do Messias poderoso que virá na glória. E para nós, que somos cristãos, vai se aproximar deste ancião, do Pai Todo-Poderoso. Tudo aqui é uma linguagem, todas essas imagens, elas formam o grito, todos eles fazem referência ao mal, às trevas, às forças demoníacas. E isso é trazido para a verdade, fará com que nós conheçamos a plena verdade sobre todas as coisas. Daniel diz, versículo 15, eu, Daniel, senti-me como o espírito perturbado em meu interior. As visões de minha mente deixavam-me apavorado. Então, essa foi a visão que Deus concedeu a Daniel no final dos tempos, de como Deus agiria poderoso e glorioso, imperando diante do mal, da dor e da morte. Jesus Cristo, naturalmente sendo esse Messias esperado, que veio na carne, encarnado, filho do homem, imagem de ser humano, cumpre todas as profecias para nós. Continuando aqui, nós já fizemos a explicação. Então, o sumo, versículo 65, volte lá para Mateus. Então, o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse, blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? É claramente um gesto que significa violência. Significa um gesto agressivo para dizer, basta, não aguento mais. Rasgou as suas vestes. Fez um gesto, o destruía também. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Ou seja, eles nunca aceitaram que Jesus Cristo era o Messias. Por que haveriam de aceitar agora, quando Jesus Cristo revela a plena verdade para eles? Jamais, não tinha por que motivo eles realizarem a blasfêmia. Vamos analisar os papéis. Ele, como juiz, poderia assumir a manifestação? Poderia ser parte do princípio ao fim. Os trâmites do processo, eles são totalmente errados. Não obedecem. Agora ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Segunda pergunta. Veja como é provocador e reticente nas suas provocações e induzir os outros sacerdotes, os escribas e os anciãos, a estarem junto com ele no seu ardiloso, ou seja, maquiavélico plano, até tão arquitetado que parece que era uma fórmula usada para que eles fossem protegidos sempre por qualquer ameaça do seu poder, usurpado, porque não pertencia mais ao povo. Foi usurpado do povo. O povo não os reconhecia mais como quem tinha autoridade para governá-los. Diversas passagens e a Sagrada Escritura traz para nós, dizendo, profetiza para nós, Cristo, quem é que te bateu? Veja a ironia da história. Eles usam a palavra é verdadeira. Cristo está ali diante deles. O Messias está ali diante deles. Eles não acreditam, mas os lábios deles professam. O espírito deles está longe da verdade, mas o corpo deles manifestou a plena verdade. Os lábios deles confessaram, mas o coração estava longe de Deus. Como Deus usa de todos os modos para se manifestar. Em nenhum momento Jesus se posiciona agressivo, contrário. Jesus é vingativo, se defende de alguma acusação, recebe todos os golpes
cusparadas e bofetadas das autoridades, que deveriam realizar um julgamento o mais justo possível. No entanto, se comportam totalmente à revelia e contrário àquilo que eles deveriam se comportar de acordo com o papel que eles assumem diante daquela comunidade. Portanto, o processo de Jesus começa a ser realizado aqui. E nesse processo injusto, eles já o condenam. O processo ele é realizado à noite. E pelas normas, não se poderia realizar julgamentos à noite. Nós temos aqui alguns autores que podem nos ajudar, como Barbalho, Fabres e Maggioni, e eles dizem justamente isso, que o processo não poderia ser realizado à noite, era irregular. O que é que diz aqui? Além do fato de que as reuniões noturnas elas eram consideradas irregular, pode-se observar que ele interrompe o relato da negação de Pedro. Então, ele está fazendo análise daquele texto onde Pedro vai fazer sua negação. E vamos ler agora o versículo 27, que continua o relato do julgamento de Jesus pela manhã. Então, interrompe-se o julgamento noturno, condenam a Jesus Cristo naquele momento, cospem em Jesus, o bofeteiam, o machucam, o prendem. De manhã cedo, versículo 27, abram a Bíblia de vocês, se fecharam. Continuemos a ler, capítulo 27, versículos 1 a 2. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo deliberaram a respeito de Jesus para levá-lo à morte. Então o amarraram, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então, já tinham decisada durante o dia. Percebemos, caríssimos irmãos, o plano já orquestrado pelas autoridades. Desde o início, se a gente recorre ao Evangelho de Marcos, eles já tinham a intenção de condenar Jesus Cristo à morte. Nós tínhamos comentado ontem, vale bem, inclusive pelo Catecismo da Igreja Católica, nós podemos observar isso muito bem. Quem foi o culpado? Ou quem foram os culpados? Jesus Cristo, nas mãos do governador de Pôncio Pilatos? Foi o povo que gritou, incentivado pelas autoridades para crucificá-lo? Ou, na verdade, foram os nossos pecados que levaram Jesus a assumir a cruz por cada um de nós? Caríssimos irmãos, nós sabemos que a crucificação de Jesus Cristo, ela faz parte do projeto redentor do Pai e do Filho no Espírito Santo para cada um de nós. Jesus Cristo, a todo momento, tentou salvar a todos, aos sacerdotes, aos escribas, aos zeus, aos seus, todos que se aproximavam dele, ele tentava salvar. Por fim, até no alto da cruz, Jesus Cristo pediu perdão por todos eles. Não justifica, portanto, nós assumimos uma postura condenatória de quem quer que seja. O processo foi instalado, as pessoas julgaram Jesus, condenaram Jesus, mas nada disso adiantou. Jesus Cristo venceu a morte para salvar a todos, seus assassinos ou não, justos e pecadores. Todos foram alcançados pelo amor de Deus, filhos do mesmo Pai. Se eles não aceitam ou não aceitaram Jesus, não cabe a nós condenar, julgar. Cabe a nós apertar as mãos e caminhar juntos naquilo que é comum a todos nós. E rezar principalmente por aqueles que mais sofrem. O gesto de Jesus Cristo é um gesto de amor, é um sacrifício de amor para salvar todos nós. Primeiramente, deixando um exemplo, que nós devemos dar a vida também por aqueles a quem amamos e a quem não amamos também. Ensinando que é isso que nós devemos fazer. Se cada um de nós aprendesse a